Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe, vivendo a vontade de Deus. Eu sou o pastor Fábio e todos os dias eu estou aqui para trazer um devocional especial para você. E o nosso devocional de hoje tem como tema: Onde está sua fé? É uma pergunta que, como se trata de um devocional, muitas vezes nós ficamos perguntando, né? Como assim, pastor? Aonde está a nossa fé? Nós somos cristãos. Nossa fé está em Deus. Amém. Realmente, queridos, a nossa fé está em Deus. Mas em todo tempo a nossa fé está em Deus? Está somente no Senhor? E isso é um ponto importante para que nós possamos meditar, queridos. Porque quando eu estava meditando e desenvolvendo essa mensagem, Deus meio que grifou uma palavra dentro desse contexto que nós vamos ver hoje, que me chamou a atenção. E eu quero compartilhar com vocês. Quero compartilhar com vocês aquilo que Deus colocou no meu coração na hora que eu estava preparando essa mensagem. Deus, ele simplesmente grifou uma determinada frase aonde me chamou a atenção e gerou esse tema. Onde está sua fé? E eu quero compartilhar com vocês. Normalmente eu trago um devocional trazendo dicas, tantas dicas para isso, tantas dicas para aquilo, mas hoje eu quero trazer um direcionamento baseado naquilo que Deus colocou no meu coração. E ultimamente, queridos, os devocionais que eu tenho criado, que eu tenho desenvolvido, escrito, eles têm sido muito diferentes dos outros mais de 1000 devocionais que eu já escrevi. Afinal de contas, são quase 2 anos e meio escrevendo, e por um período nós tínhamos um devocional de manhã e também tínhamos um devocional à noite, né? Por um período de tempo. Por isso que dá mais de 1000 devocionais. E nesses mais de 1000 devocionais que eu escrevi, esses últimos que eu tenho escrito, tem sido muito diferente. Deus tem trazido alguns pontos, né? Dentro de um contexto, trazido alguns pontos, fazendo paralelos com outros, que nos faz entender melhor algumas coisas na nossa vida. E o que eu quero hoje trazer é exatamente esse ponto. Onde está sua fé? E para que você possa entender esse contexto desse tema, o contexto desse tema, queridos, eu quero simplesmente, eu quero simplesmente poder ler um texto com você, né? Posso querer ler um texto com você. Nós vamos ler alguns textos, mas nós vamos ler um texto que trouxe como base esse tema e nós vamos tirar ali as nossas dúvidas, aquilo que Deus colocou em meu coração. Amém? Vamos lá então. Primeiro texto, queridos, que eu quero trazer para vocês é o livro de 2 Reis, capítulo 5, verso 9 a 14, vai nos contar a história de Naamã. Mas não é o contexto em si de toda a história de Naamã que vai nos chamar a atenção. É um ponto específico aonde eu disse para você que Deus fez como se ele grifasse ali, como se aquela palavra saltasse aos meus olhos quando eu estava estudando ela. Tá bom? Então diz assim, ó, deixa eu colocar na tela para você, você acompanha comigo. Então, Naamã foi com seus cavalos e carruagens e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro que lhe dissesse: vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão.
a sua pele será restaurada e você ficará purificado. Naamã, porém, ficou indignado e saiu dizendo: presta atenção agora nessa parte, que essa parte que eu disse que Deus fez como se saltasse, grifasse o ponto para mim. Olha só o que Naamã disse. Eu estava certo de que ele sairia para me receber, invocaria em pé o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar, em Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ser purificado? Deu meia volta e foi embora dali furioso. Os seus servos foram até ele e lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Muito mais quando ele apenas diz: lave-se e seja purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. A sua pele tornou-se como a de uma criança. Vocês viram só, queridos? Essa história ela resume todo o contexto da história de Naamã, da cura de Naamã. Esses versos que nós lemos, 5 versos, ele resume a história de Naamã, que era um comandante do exército do rei da Síria. Okay? E numa dessas guerras entre Síria e Israel, a qual a Síria venceu, o comandante Naamã, ele pegou uma menina, que era de Israel, e levou para ser serva da sua esposa na casa dele. E essa moça, essa jovem que ali estava trabalhando, na casa de Naamã, sabendo que ele tinha ficado leproso, disse à sua senhora, a esposa de Naamã: olha, se o meu senhor, Naamã, fosse até procurasse o profeta que está em Samaria, com certeza ele o curaria da lepra. Então essa menina, ela sabia que existia lá em Samaria um profeta, que ela já tinha ouvido falar de muitas coisas que ele fazia. Ela disse para aquela senhora, e aquela senhora falou com seu marido. Queridos, como qualquer pessoa desesperada, no momento de angústia, no momento de enfermidade, qualquer coisa que você falar para a pessoa, olha, faça tal coisa, vá em tal lugar, a pessoa, no desespero, ela acaba indo e fazendo aquilo que propuseram para ela, no desespero. Então, o que Naamã fez? Naamã, ele simplesmente, queridos, ele partiu, ele foi até Samaria e levou com ele, só para você ter uma ideia, 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. E 10 mudas de roupas finas. Você imagina quanta coisa ele levou. Se nós colocarmos aqui somente os 72 quilos de ouro, 72 quilos de ouro, você já imagina qual valor em dinheiro que esse comandante levou para poder, vamos dizer assim, pagar pela sua cura. Pagar pela sua cura. Sendo assim, ele chegou lá, em Samaria, como nós lemos, bateu lá, parou a porta da casa de Eliseu, e Eliseu veio, ao invés de descer, o Espírito Santo já falou com Eliseu. E Eliseu mandou um servo dele ir lá e dizer: olha, fala para esse homem que está aí na frente,
para ele descer até o Rio Jordão e mergulhar 7 vezes que ele vai ser curado. E o servo de Eliseu foi lá, falou para o homem, falou para Naamã, e Naamã ficou extremamente revoltado. Por quê? Porque na cabeça de Naamã, Eliseu tinha que descer até lá. Na mente de Naamã, embora na Bíblia a gente vê que Naamã acreditava no Deus de Eliseu, mas a fé dele estava em Eliseu. A fé dele estava em Eliseu. E por isso que Eliseu não foi até Naamã. Esse já foi um dos principais motivos. Um homem de Deus, ele já tem a sensibilidade, o Espírito Santo já avisa com antecedência. E Eliseu, queridos, para poder honrar Deus, Eliseu não foi até Naamã. Ele mandou o seu servo. Vá lá e fala para ele se mergulhar no Rio Jordão. A fé dele está em mim. Eu estou aqui conjecturando o que Eliseu parou, falou ou analisou, né? Estou aqui conjecturando. Falou para o servo dele, ó, esse senhor aí que está vindo aí, esse leproso, ele está colocando a fé em mim. Que eu diminua e que Deus apareça. Porque toda a glória, toda a honra e toda a glória, todo o poder é de Deus, não meu. Então vá lá, fala para ele se descer lá no Rio Jordão, numa parte desse rio que é bem sujo, diferente dos rios dele, né? Dos rios da onde ele está acostumado a ir, o Abane, o Farfar, né? E fala para ele mergulhar 7 vezes. Assim, quem sabe ele abaixa a bolinha dele e ele começa a crer em Deus e não em mim. E aqui eu começo a pensar com vocês o seguinte, queridos: o que Deus sublinhou para mim? Aonde está a nossa fé muitas vezes? Estamos vivendo num período onde as pessoas estão tendo muito mais confiança, fé em pessoas do que em Deus. E isso, muitas vezes, dentro da própria igreja. Estão tendo muito mais confiança no tijolo, no lençol, na vassoura, na caneta ungida, do que em Deus. Estão muitas vezes viajando 1.000 quilômetros, 2.000 quilômetros, pegando avião de outro país para vir ao Brasil, ou para ir até o lugar do famoso homem de Deus, para que seja imposta as mãos e seja curado. Daí eu te pergunto, se Deus é um Deus que é o Todo-Poderoso e que está em todos os lugares e que tem toda a sabedoria, você tem que ir atrás de um homem, confiar e depositar sua fé em um homem para que você seja curado? Você precisa praticar alguns rituais para que a sua fé seja ativada? Porque é assim que muitas igrejas têm agido. É necessário muitas vezes as igrejas se mover com campanhas e campanhas e campanhas e campanhas. Daí tem outras que mexem com votos, votos, votos e votos para que você seja curado, para que algo de bênção aconteça na sua vida. Será que a sua confiança não está no dinheiro que você está fazendo voto? Ou o seu dinheiro está muitas vezes no tijolinho que você comprou para abençoar a tua casa? Ou na fronha do travesseiro para você ter um sono de paz? Será que Deus mudou, diante de toda essa história, Deus mudou a sua forma de agir? A verdade é que não. Deus nunca mudou. Deus continua sendo o mesmo Deus. E diante disso, eu quero fazer um paralelo, queridos, com outro texto no livro de Mateus, capítulo 8, versos 5 a 13,
aonde nós vamos ver ali, aonde nós vamos estar vendo um centurião que clama a Jesus pela cura do seu servo. Ah, pastor, mas o centurião estava conversando diretamente com Jesus. Mas vocês vão ver algo interessante nesse contexto e nesse paralelo. Ele não quis, ele não precisava, a fé dele era tão grande que Jesus não precisaria ir até a casa dele. Então, presta atenção nesse texto que eu vou colocar na tela para vocês. É rápido, versos 5 a 13, diz assim, ó. Quando Jesus entrou em Cafarnaum, um centurião se dirigiu a ele, pedindo-lhe ajuda. Ele disse: Senhor, o meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. O centurião respondeu: Olha só, presta atenção nisso aqui agora. Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Basta que digas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai. A outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isto, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se. Olha só. Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: em verdade lhes digo, que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tamanha fé. Eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: Vá, como você creu, assim acontecerá. Na mesma hora, o servo do centurião foi curado. Vocês viram o paralelo do centurião e de Naamã? Naamã queria que Eliseu viesse e fizesse todo um ritual de colocar a mão sobre a cabeça dele, clamasse ao Senhor Deus e saia da doença em nome de Jesus. É assim que muitas pessoas querem que hoje aconteça. E nós venhamos colocar as mãos sobre a cabeça dela e saia em nome de Jesus. E a pessoa seja que fosse curada. É uma fé baseada em rituais, é uma fé baseada no homem, é uma fé baseada apenas no que ela está vendo ali. E não naquilo que não se vê, que é Deus, o poder, o Espírito Santo de Deus. E o centurião, ele disse a Jesus que estava vendo. Ele estava vendo Jesus, junto com Jesus, ele disse: Eu não sou digno. Eu não sou digno de que o Senhor entre em minha casa. Eu não sou digno. Pois eu também sou homem que dá ordens. E eu sei que se eu falar para um vai, para outro vem, e ele vai lá e faz. E esse centurião simplesmente ele fala assim: eu sei. Como estou aqui conjecturando, né? Vou aqui conjecturar para que todos vocês entendam. O centurião diz: eu sei quem é o Senhor. Eu sei quem é o Senhor. Eu sei que o Senhor é o Jesus de Nazaré. Eu creio e tenho fé em ti. O Senhor não precisa ir na minha casa, até porque eu não mereço. Mas se o Senhor lançar uma palavra, o meu servo que está lá vai ser curado. E Jesus, ele se admirou com essa fé. É esse tipo de fé que Deus espera de nós. Uma fé que crê na palavra lançada de Jesus. Uma fé que acredita naquilo que foi deixado para nós. Na fé que você
que você crê, independente se é um profeta, se é um pastor, se é um diácono da igreja ou se é o obreiro da casa do Senhor. Quantas vezes lá na sua igreja você já viu, quando forma aquelas filas para poder orar por pessoas? Não, vamos na fila lá do pastor, na fila do pastor que cura lá, e ele lá é o que cura, vamos lá. Não, esse aqui não vamos nesse aqui não, porque nesse aqui Deus não cura nada. Aqui Deus não cura, ali Deus cura. As pessoas pensam dessa forma, como se Deus fizesse acepção de pessoas, como se Deus não fosse, não esteja, né, nas mãos daqueles que estão ali ministrando. A questão, queridos, é igual aconteceu com Naamã. A questão não está na mão de quem está orando por você, mas é no seu coração. Naamã trouxe prata, trouxe ouro e trouxe vestes para dar para Eliseu. E Eliseu negou todo esse presente. Falou: não, eu não vou aceitar nada que você trouxe. Não vou aceitar absolutamente nada. Toda a honra, toda a glória, todo o poder é somente de Deus. Olha só. Esses dias eu estava assistindo um vídeo de um pastor aqui no Brasil e ele contava um testemunho. Ele orou por uma senhora, uma mulher, e essa mulher estava com câncer, não tinha mais nada que a medicina poderia fazer a não ser aliviar as dores dela. E ela com o marido dela decidiram ir na igreja. Chegando lá na igreja, esse pastor orou por ela foi curada do câncer, e uma semana depois ele voltou. E uma semana depois ele voltou e chegou para o pastor com a chave da caminhonete zero que ele tinha acabado de comprar. E ele falou para aquele pastor: pastor, Deus mandou te dar essa caminhonete. O pastor olhou para a cara dele e falou: irmão, Deus não mandou você me dar nada. Você está emocionado porque simplesmente você viu a tua esposa sendo curada. Toda a honra e toda a glória é de Deus e não minha. A sua fé tem que estar depositada no Senhor e não em mim. Quem curou tua esposa foi o Senhor e não fui eu. E por isso eu não vou aceitar a sua oferta na minha vida. É assim que muitos têm se comportado hoje em dia. Deus pode curar pessoas, queridos, como vocês veem nas nossas orações aqui no canal, principalmente na oração da meia-noite. Deus curando, Deus libertando, Deus fazendo muita coisa. Quem faz tudo isso? Deus. Quem cura? Deus. Eu só sou uma ferramenta. É como se fosse um martelo na mão do carpinteiro. Eu só sou uma ferramenta na mão daquele que faz a obra. Afinal de contas, a ferramenta merece mais louvor do que aquele que tem o talento de fazer? Claro que não. O Senhor é o Senhor. E Ele continua sendo Deus. E Ele continua curando, Ele continua libertando. Mas a nossa fé não tem que estar baseada em pessoas. Nossa fé não tem que estar baseada em rituais. Não tem que estar baseada em campanha. Não tem que estar baseada em votos. Nossa fé tem que estar em Deus, que dá de bom grado a sua bênção em nossas vidas. Amém, queridos? Eu quero agradecer a você que esteve aqui com a gente, que Deus abençoe poderosamente. Eu quero poder estar orando por você. Essa mensagem valeu um like, valeu um joinha. Não deixe o seu like, curta, comente, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Bom? Querido eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, nós louvamos e adoramos o teu santo nome por mais esse dia que o Senhor nos concedeu. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor trouxe essa palavra. Aonde está sua fé? A nossa fé está no Senhor, que através dos homens pode fazer muitas coisas.
mas a toda honra, toda glória, todo poder, toda exaltação sempre será somente do Senhor. O Senhor é da onde se origina todo o poder, toda a cura e toda a libertação. E quem vai estar ouvindo essa mensagem, Pai, seja fortalecido e que através da tua santa palavra, a sua santa escritura, que é liberada sobre nós, nós sabemos que todas as bênçãos que o Senhor tem para nós já foi liberada nos céus. Depende do nosso posicionamento, da nossa fé correta naquele que é o Criador de todas as coisas. Muito obrigado por tudo, Senhor. Abençoa-nos e dá-nos um dia guardados e protegidos por tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.